O canal Concepção em Montagem espera que todos estejam bem, realizando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde para frearmos o contágio do novo coronavírus. Lave sempre que possível suas mãos, mantenham-se isolados, evitando sair de casa desnecessariamente e fazendo uso de máscara da maneira correta quando precisar se deslocar. Agora, se você exerce uma atividade considerada essencial para o bom funcionamento da sociedade e não pode estar em quarentena, conte com o nosso agradecimento pelo seu trabalho e coragem, mas cuide-se. Você é muito importante e cada vida conta. Salve, salve a todos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Concepção em Montagem, onde nós conversamos sobre o universo dos museus em meio à pandemia atual. A nossa convidada é a conservadora restauradora Michele Martins Afonso. Atualmente, ela é doutoranda em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas e doutoranda em Arte e Patrimônio em regime de cotutela pela Universidade de Sevilha, na Espanha. Ela é licenciada em Artes pela Universidade Federal de Pelotas, bacharel em Conservação e Restauração de Bens Culturais pela mesma instituição e também mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural. Pois bem, Michele, que bom poder contar contigo aqui conosco. A gente está, como tu bem sabe, nesse momento de pandemia, e nós que trabalhamos com a cultura, com a memória, certamente vamos ter impactos disso. E tu atualmente está estudando, está na Europa, está na Espanha. O que tu pode nos dizer que tu percebe, que tu compreende sobre essa situação para nós dos museus da cultura? Bom, Éder, primeiro eu queria agradecer tu e o Matheus pelo convite de participar dessa conversa. Eu acho bem interessante essa iniciativa de vocês, de trazer esse diálogo, de conversar com os colegas que também a gente teve muito contato, mas faz algum tempo que ninguém se vê, então isso também é bem interessante a gente retomar esse contato e fortalecer esse campo, né, da cultura e do patrimônio que está tão fragilizado no Brasil nesse momento. E, bom, eu estou aqui em Sevilha, né, como tu já me apresentou, eu estou fazendo a minha tese de doutorado em regime de cotutela com a Universidade de Sevilha, aqui na Espanha, então eu sigo com a matrícula no Brasil e eu tenho matrícula aqui na Espanha também, né, no doutorado aqui na Espanha em arte e patrimônio e no Brasil em memória social e patrimônio cultural, como tu já apresentou. E a situação aqui nesse momento é bem distinta da situação do Brasil, né? Primeiro porque a gente entrou em quarentena e realmente Espanha parou. Eu vivo na cidade de Sevilha, né, que é uma capital cultural da Espanha. Ela tem vários eventos que impulsionam muito a economia aqui, inclusive Sevilha teve se é que a gente pode chamar como um azar muito grande em ter essa pandemia durante a época de 2 dos seus maiores eventos, né? Então a pandemia pegou Sevilha bem na época da Semana Santa, que é um evento gigante aqui em Sevilha, então a cidade para, porque a cidade é muito religiosa, e eles passeiam pela cidade com as imagens. As procissões duram em torno de mais ou menos 12 horas, carregando os andores, então eles ensaiam. É como se fosse, eu comparo, que não tem nada a ver, mas eu comparo como se fosse o nosso carnaval, tá? Porque eles não imaginam suspender Semana Santa, assim como a gente não imagina suspender carnaval. Porque eles literalmente passam o ano todo se preparando para a Semana Santa, eles fazem ensaios pela rua carregando os andores, porque são muito pesados, enfim. É uma tradição muito bonita, uma tradição religiosa, mas até para quem não é religioso, é muito bonito de ver a fé das pessoas. Também as pessoas se vestem como se estivessem indo, os cidadãos, né, de Sevilha se vestem como se estivessem indo para um casamento, eles têm muito respeito, então eles colocam a melhor roupa para sentar no meio da rua para esperar a procissão passar.
Então, é um evento realmente muito, muito significativo para eles, e esse ano eles tiveram que cancelar, então, esse evento por causa do Covid-19, né? Então, eles cancelaram esse evento, que seria agora em abril, já passou. E outro evento que também é muito significativo para Sevilha é a Feira de Sevilha, que também é muito famosa, que as mulheres vestem de gitanas, dançam a dança de sevilhanas, enfim. E esse evento também, eles ainda tentaram articular para passar para setembro, mas agora já foi comunicado que está cancelado também a Feira de Sevilha. Então, são 2 eventos gigantes que giram muito, muito dinheiro, mais de 400 milhões de euros, foi o que saiu nos jornais aqui, eu fiquei assustada com a quantidade de dinheiro, né? E esse dinheiro também não é um dinheiro que vai só para o governo, para os hotéis, enfim, é um valor que circula por toda a cidade, que vai para os Airbnb, vai para os estabelecimentos comerciais, vai para os restaurantes, vai para os ambulantes, vai para o pessoal que está na rua, que trabalha com turista, que faz experiência do Airbnb ou que faz tour turístico, enfim. É um dinheiro que favorece toda a economia da cidade. E eles tiveram que cancelar esses eventos por causa do Covid-19. Então, quando a gente entrou em quarentena, que foi em março, mais ou menos dia 15 de março, agora eu não... entre dia 13 ou 15 de março, eu entrei dia 13, mas eu acho que oficialmente foi dia 15, agora eu não sei te precisar exatamente a data. Eles fecharam tudo e fecharam restaurantes, fecharam bares, fecharam estabelecimentos culturais, museus, enfim, fecharam tudo, fecharam a cidade. E ainda colocaram uma multa inicial para quem saísse para a rua e descumprisse a quarentena de 600 euros, 601 euros, se eu não me engano, inicial, para quem saísse para a rua. Ainda fortaleceram o policiamento e tudo. Então, realmente, a cidade, quem conhece Sevilha, até quem estiver assistindo isso, quiser procurar no Google, está sempre muito, muito, muito cheia de pessoas e de turistas. A cidade, os sevilhanos, eles vivem na rua. Para tu ter uma ideia, eles não tomam café da manhã em casa, eles tomam café da manhã no bar, sabe? E não comem em casa, eles saem do trabalho na sexta-feira. Quem trabalha em oficina aqui, por exemplo, quem trabalha em banco, ou quem trabalha com informática, enfim, quem trabalha em qualquer tipo de oficina, na sexta-feira eles saem às 2 da tarde. Então, eles começam a festa às 2 da tarde e vão até domingo. Então, o pessoal está acostumado a viver na rua aqui, sabe? E para eles foi um choque muito grande, mas todo mundo respeitou, até porque tinha essa questão da multa, né? E é isso, está tudo fechado. O que aconteceu agora? Nesse momento, como nós estamos? Domingo passado, então, eles começaram o plano para acabar com a quarentena, né? Então, eles têm toda uma programação de como vai ser eles chamam de desescalada, agora em português, acho que deve ser a mesma coisa. Como vai ser essa volta à rotina, à normalidade da cidade após o Covid-19. Então, eles bolaram um plano, passaram para a sociedade, como vai ser esse plano de retorno. Então, domingo passado, as crianças pequenas, que também não podiam sair para a rua, começaram a ser liberadas para sair para a rua com um dos pais, não pode sair com o pai e com a mãe, só com um dos adultos. A partir de hoje, a gente pode sair para a rua para fazer exercício físico, porque antes até os parques estavam fechados com fita. Então, a partir de hoje, a gente pode sair para fazer exercício físico, mas é assim, os adultos, então, eles podem sair das 6 da manhã às 10 da manhã, e das 8 da noite às 11 da noite. Os idosos podem sair das 10 da manhã ao meio-dia e depois mais ou menos das 6 da tarde às 7 da tarde. E as crianças ficam nesse intervalo. Então, mais ou menos meio-dia às 5 da tarde está permitido para as crianças saírem. Eles pedem também para o pessoal ter essa distância mínima de 1-2 metros, né, para não fazer exercício aglomerado, para não ir a locais que tenha muita gente. E a partir de segunda-feira também vai começar a estar permitido passeios,
né, entre duas pessoas. Então, duas pessoas podem passear junto. Agora, tu pode fazer exercício físico separado, não pode fazer com mais de uma pessoa. E assim, eles têm um plano, então, e conforme for passando as semanas, eles vão permitindo algumas coisas. Por exemplo, a abertura de museu, com diminuição muito grande da quantidade de pessoas permitidas, uma média de 30% só. Abertura de bares também com uma média de 30% só do número de pessoas dentro do estabelecimento. Teoricamente, agora as coisas começam a voltar ao normal, né? Mas foram quase 2 meses aí, todo mundo dentro de casa sem sair praticamente para nada. A gente só podia sair para realmente comprar comida e muito perto de casa, né? Não poderia ir muito longe e para ir na farmácia ou caso ficasse doente no hospital, né? Claro. Mas a situação agora é essa. Mais ligado nas notícias de uma forma geral, sabe que isso vai acabar acontecendo, por exemplo, com a gente aqui, forçados ou não. E te ouvir dizendo essas coisas assim é meio assustador. Mas eu fiquei curioso e, enfim, eu queria saber o que tu tá pesquisando aí, o que é o tema do teu doutorado. E aí depois eu te faço algumas outras perguntas, porque eu fiquei muito curioso, na verdade. Mas, enfim, agora, assim, o teu tema, por que tu foi para aí, enfim, se tu puder dizer pra gente. Bom, Matheus, primeiro porque eu vim ano passado, né, com uma bolsa do doutorado de sanduíche da CAPES, né, passei por todo aquele processo seletivo que vocês já conhecem da CAPES, que é um processo bem demorado, em torno de 1 ano, até ser aprovada, então, e conseguir, então, esse financiamento para vir a Sevilha para fazer esse período de investigação do meu doutorado de sanduíche. Quando eu cheguei aqui, eu comecei, claro, a minha pesquisa e fiquei sabendo que existia, então, essa possibilidade de fazer esse convênio de cotutela. Esse convênio de cotutela nada mais é que eu vou ter uma tese e vou ter titulação no Brasil e vou ter titulação na Espanha. Só que, na verdade, eu não vou ter 2 doutorados, né? Apesar de eu estar fazendo 2 doutorados, teoricamente, eu vou ter 2 títulos e cada, por exemplo, o meu diploma no Brasil vai dizer que é cotutela com a Espanha, o diploma daqui é cotutela. Então, se eu for fazer algum concurso, alguma coisa, não vale 2 doutorados, só para deixar bem claro. Mas é bem interessante porque me poupa, por exemplo, se eu quiser trabalhar aqui, ou deve pontuar também, e se eu quiser trabalhar aqui, eu não preciso estar fazendo validação de diploma, essas coisas, porque eu já tenho o diploma espanhol, o doutorado, né? Então, quando eu vim, eu fiquei sabendo que existia essa possibilidade, comecei, então, todos os trâmites burocráticos. Para fazer a cotutela também, tu precisa fazer o processo seletivo na universidade daqui, tu não ganha a vaga automaticamente, então tu precisa fazer todo o processo seletivo para o doutorado, fazer as provas, enfim. Aqui o sistema deles é bem interessante, porque é um sistema geral da Andalucia, que é como se fosse o estado, né, aqui dessa região da Espanha. Então, enfim, fiz tudo isso e como eu fui aprovada e o regime de cotutela, por exemplo, eu teria que ficar no mínimo 6 meses, só que 6 meses após o contrato ser assinado, teria que ser assinado pelo reitor da Universidade de Sevilha e pelo reitor da UFPEL. E como então eu fui aprovada, eu resolvi voltar porque eu tive essa oportunidade, né? Graças a Deus eu consegui ser aprovada em tudo também e tive essa oportunidade de voltar. Eu estou pesquisando a gestão de riscos em museus, então eu estou fazendo um estudo comparativo entre Brasil e Espanha para verificar quais são os obstáculos assim que a gente tem dentro da aplicação dessa metodologia, né? Que a gente sabe que vários incidentes ocorreram no Brasil e no mundo, como, por exemplo, o incêndio do Museu Nacional, o incêndio da Notre Dame também, e a gestão de riscos é uma metodologia que ela, teoricamente, ela prevê, né, esse tipo de sinistros para que a gente consiga evitar, né? Então, tentar desvendar um pouco o que está acontecendo dentro da área da conservação e dentro da aplicação dessa metodologia, se ela está sendo aplicada ou não está sendo aplicada, como ela está sendo aplicada, enfim, são essas questões
que eu estou investigando, né, utilizando aqui a Espanha também como um estudo de caso, porque tem já um histórico, né, tem o seu patrimônio muito mais antigo que o Brasil, também pela constituição da própria sociedade, né, é um país muito mais antigo, enfim. E é basicamente isso. Eu estou dentro de alguns projetos aqui também, junto com a minha orientadora, então está sendo bem interessante, estou conhecendo vários patrimônios históricos de Sevilha dentro desse projeto. E estou trabalhando também um pouco com fotografia, que é uma coisa que eu adoro. Quando no estouro da pandemia, tu pensou na possibilidade de voltar para o Brasil? Então, eu, na verdade, eu não pensei na possibilidade de voltar, né? Porque sabe como é que é? Eu já estou com um contrato de aluguel, tenho que pagar o aluguel estando no Brasil, estando aqui. Se eu voltasse, eu ia perder a minha cotutela também, porque eu sou obrigada a ficar esse período mínimo, né, de estudos aqui na Espanha. Mas a minha mãe pediu bastante para eu voltar. Eu cheguei em dezembro, dia 1º de dezembro, lá por janeiro começou o coronavírus e a minha mãe começou a pedir para eu voltar. Mas é complicado, porque a gente tem compromisso, né? E como a gente tem compromisso, a gente pensa muito na família, eu penso muito, enfim, todos vocês também, e no Brasil como um todo, porque eu sofro muito em ver essas notícias e ver, enfim, esses idaís, né, que a gente tem escutado. E eu fico muito triste, porque eu amo meu país, eu gosto muito, nós somos pessoas felizes, né, inteligentes, o Brasil é muito rico, enfim, e é sofrido, eu vou te dizer que é bem sofrido ver como o país está enfrentando tudo isso, sabe? O que me deixa mais triste também é a falta de apoio do governo para essas pessoas que precisam ficar isoladas, né? Então, por exemplo, aqui eles tiveram uma série de medidas também para ajudar essas pessoas, porque essa situação econômica não é só o Brasil que está vivendo, a situação econômica é todo o mundo que está parando por causa do coronavírus, está enfrentando uma situação econômica muito difícil, né? Para alguns devastadora. Então, aqui em Sevilha, por exemplo, já tem projeção de restaurantes fechando, de vários equipamentos culturais também, com problemas financeiros por causa da falta de turismo, né? Que vai demorar para voltar, porque Sevilha é uma cidade que vive praticamente do turismo, né? Mas algumas medidas, então, foram feitas pelo governo federal e também pelas cidades, pelas prefeituras e pelos estados para ajudar. Então, por exemplo, aqui em Sevilha, eles fizeram uma série de suspensão de taxas. Por exemplo, o imposto de veículos que eles tinham que pagar até o dia 31 de maio, eles passaram agora para agosto. Então, as pessoas não precisam pagar nesses meses de pandemia, porque também não estão utilizando os carros, então passaram lá para agosto, sabe? Enfim, uma série de taxas também a prefeitura suspendeu nesse tempo de pandemia. Então, as pessoas não precisam ficar pagando esses impostos que geralmente pagam. O Ayuntamiento de Sevilha, que é a prefeitura de Sevilha, tem um plano emergencial que eles chamam de plano de choque cultural, né, para tentar ajudar, então, esses equipamentos culturais e os artistas que foram, então, afetados por causa dessa pandemia, né? Então, eles têm um plano de 640 mil euros, né, que vai ser, então, distribuído em editais e para todos o setor cultural e do patrimônio, né? Então, essas iniciativas são muito importantes nessa hora de pandemia, porque também ajudam essas pessoas para recuperação, né? Tu falou que teu trabalho é sobre gestão de risco em museus. Até uma das meninas que a gente entrevistou, que é museóloga no Museu Imperial aqui no Rio de Janeiro, ela disse que eles que eles têm as pantufas lá que servem para controlar a entrada de público, e que ela pensa que inicialmente as estratégias seriam tipo, reduzir o número de pantufas pela metade. Tu acha que
a pandemia vai ter um capítulo na tua tese? Na verdade, eu acho que essa é a melhor pergunta, assim, pensando como seria esse retorno, enfim, a gente pensando no risco para os patrimônios e considerando gente patrimônio também, entende? Uhum. Eu ainda não cheguei nessa parte de pensar na pandemia como parte da tese, né? Porque, enfim, a gente está percorrendo outros caminhos e que ainda não chegou nisso, mas com certeza alguma coisa irei comentar durante a redação, né? Porque, enfim, é um fato histórico, né? Mundialmente histórico. Mas é interessante porque vários museus estão se ressignificando. Então, por exemplo, o Museu do Prado aqui faz várias lives e mostra o museu, e eles comentam muito que cada vez mais eles estão se dando conta que o museu só é um museu porque tem pessoas. Então, creio que né, uma oportunidade para a gente pensar muito esse campo da museologia, esse campo do patrimônio, né, das pessoas também valorizarem mais a arte, a cultura, né, porque é o que está mantendo todo mundo, né, durante esse período em casa também. Tem vários museus aqui que estão disponibilizando, então, tour virtual, né, a biblioteca aqui de Sevilha e várias na Espanha também disponibilizaram vários acervos online para as pessoas poderem baixar, né, e ler os livros e acessar também a coletânea. As pessoas estão tendo acesso e estão se dando conta de como é importante a cultura, né, para a gente conseguir viver e conseguir ter a sanidade mental. Eu vejo como uma coisa que está conseguindo manter o equilíbrio do pessoal, sabe? A arte, a cultura, o entretenimento, enfim.